Bom dia a todos. E hoje eu quero dar um bom dia muito especial a você, internauta, aqueles que já nos acompanham há algum tempo, mas quero falar especialmente para você que está nos vendo hoje pela primeira vez. Toda terça-feira, nesse horário, nós temos o estudo através de falas de amigos, de colegas que estão conosco e participando desse trabalho, e a cada semana nós trazemos um capítulo novo do livro Reportagens do Além Túmulo, que é uma parceria entre Chico Xavier e Humberto de Campos. Humberto de Campos narra nesse livro reportagens, que ele faz no mundo espiritual, como fazia aqui quando ele habitava no planeta Terra. E como ele mesmo diz, essas histórias que ele traz através das reportagens são histórias verídicas, que acontecem no mundo espiritual. Mas o importante não é só porque elas são histórias verídicas, mas são histórias que trazem aprendizado para nós, trazem esse aprendizado, provoca uma reflexão e, quem sabe, por essa reflexão, provocar uma mudança de comportamentos, de atitudes, de pensamentos. Então, nós somos muito gratas a Humberto de Campos por nos trazer essa oportunidade de reflexão e de mudança de atitudes, de elevação, de crescimento espiritual. Então, hoje, o nosso texto de hoje é o livre pensador. Quando a gente pensa em livre pensador, a gente já chega à conclusão de que é uma pessoa que gosta de pensar livremente, não gosta da interferência de outras pessoas no seu pensamento, na sua forma de encarar os conceitos, as práticas, Então, esse é o livre pensador, o pensamento livre. Mas a questão de Raimundo, da Anunciação, que é o personagem desse texto, personagem principal, a questão de Raimundo vai além disso. Então vamos ver o que Humberto de Campos nos traz com essa história de Raimundo. Raimundo da Anunciação viera do materialismo para o conhecimento da doutrina dos espíritos. Então, olha a situação de Raimundo. Raimundo viera, o que ele está dizendo, Humberto de Campos está dizendo que Raimundo da Anunciação veio do materialismo. Então, ele é uma pessoa que dava mais valor às coisas materiais, como muitos de nós, do que às questões espirituais. Entretanto, por maiores que fossem as advertências dos amigos sinceros, não se furtava aos vícios das discussões sem propósito definido. Então, como eu estava dizendo antes, Raimundo da Anunciação, ele não aceitava que os outros opinassem, sugerissem algo que ele acreditava e algo que ele pensava. Mas o problema dele é que ele não ficava só nisso, não. Ele queria induzir os outros a pensar da forma que ele pensava, a acreditar, a crer na forma que ele acreditava. Então, ele entrava em desavença com os amigos, porque ele queria sempre impor o seu pensamento, a sua crença aos outros. Então, continuando, Humberto de Campos diz: desde cedo transformara-se em polemista contumaz, rebelde a qualquer ideia de humildade ou de compreensão das necessidades alheias. Havia um ponto obscuro
em alguma questão intricada da vida, não encontrava dificuldades para completar os casos e esclarecer o assunto a seu modo. Então, esse era Raimundo da Anunciação. Orgulhoso, prepotente, egoísta, nada de humildade. Ele queria, como eu já falei, impor o seu pensamento aos outros. Essa mania de julgar precipitadamente e de terçar armas pela imposição de suas ideias foram transportadas às suas atividades espirituais. Então, se Raimundo tivesse aqui no meu lugar nesse momento, ele não ia querer colocar as ideias de Humberto de Campos, mas ele ia querer colocar as ideias dele, porque era nisso que ele acreditava, era isso que ele pensava livremente, como ele diz, e o livremente era para ele, mas aos outros ele queria impor o seu pensamento. Então, essa mania de julgar precipitadamente é o que muitos de nós fazemos quando a gente ouve uma matéria, uma reportagem, um caso qualquer que a gente acha que é um escândalo, no nosso conceito terreno de escândalo. Então, ele já julgava precipitadamente. E nós fazemos muito isso, né? Quando a gente ouve uma notícia, merece ser preso, merece ser condenado, merece isso, merece aquilo, e a gente já se torna, já veste a toga de juiz, já vai julgando, já vai condenando precipitadamente, como fazia Raimundo, sem saber o porquê daquela situação, o que é que está por trás, né, daquela situação que levou a criatura a fazer aquele ato que as pessoas acham reprovável na sociedade. Então ele julgava precipitadamente. É a mania dele e de terçar armas pela imposição de suas ideias, fora transportadas às suas atividades espirituais, com enorme prejuízo para a sua edificação interior. Isso é muito importante. Desculpem aí. Essa forma de agir de Raimundo, como ele diz aqui, isso foi muito prejudicial para a sua evolução, né? A sua evolução espiritual, como ele diz aqui, muito prejuízo para a sua edificação interior, para ele se modificar, para ele se transformar numa pessoa melhor. Foi muito difícil esse comportamento dele de julgar precipitadamente, de querer impor suas ideias, enfim. Parecia uma pilha humana em permanente irritação contra as demais confissões religiosas. Nossa. Mas antes de falar disso, eu quero lembrar que Jesus, quando ele falava com as pessoas, ele não impunha as suas ideias, né? Ele não obrigava ninguém a seguir o que ele dizia. Ele dizia, ele explicava, ele falava. Quando era necessário, ele fazia as obras, mas ele não obrigava ninguém, nem julgava ninguém, nenhuma das pessoas que lidavam com ele. O que Raimundo está fazendo é andando no caminho contrário ao que Jesus nos ensinava e ensina até hoje através dos evangelhos. Então, Raimundo estava andando na contramão de Jesus. Mas ele era um funcionário com responsabilidade definida.
levava à repartição suas polêmicas intermináveis. Então, ele não bastava ele fazer essas polêmicas na família, ele levava também para o trabalho. Enquanto o diretor despachava processos no gabinete, ele permanecia em trabalho ativo, atendendo a papéis que lhe requisitavam esmerada atenção. Contudo, logo que se afastava o chefe imediato, acendia um charuto distinto e tocava a explanar a situação do próximo ou dos companheiros. Raimundo se achava quando o chefe saía, né? Aquela história que quando o gato sai, o rato passeia por cima da mesa. Então, o chefe saiu, o espaço era de Raimundo e ele aproveitava bem do jeito que ele gostava. Aí começava a insuflar a discordância na sala, dizendo: "E você, Renato?", dizia um colega em tom de zombaria. "Ainda não se decidiu pelo espiritismo?" Em virtude do rapaz revelar-se confuso, mastigando o monossílabo, à guisa de resposta, o valente polemista continuava. Não, agora foi demais, né? Tá certo? Ele continuava: esses padres, você anda seduzido pelos latinórios, perdendo tempo. É um absurdo entregar-se uma inteligência como a sua à exploração clerical. Mas espero que mais cedo ou mais tarde toda essa organização detestável venha abaixo. Então, ele não permitia que as pessoas tivessem um outro tipo de crença, um outro tipo de pensamento, um outro tipo de religião. Era a dele que era boa, eram os conselhos dele que eram os bons. Ele estava no caminho certo, os outros estavam no caminho errado. E quanto de nós nos comportamos como Raimundo? Ou não? Não é? Quantas vezes a gente se coloca no lugar de Raimundo, querendo impor aos outros o nosso pensamento, a nossa crença, e não só na religião, mas em todas as outras vertentes, né? A gente quer impor aos outros. Graças a Deus, a doutrina espírita não nos aconselha a querer impor a doutrina aos outros. Quem vem para a doutrina espírita, a gente sabe que vem pelo amor ou pela dor, né? E pelo amor ou pela dor, a gente vai estudando, a gente vai lendo, a gente vai refletindo e a gente vai vendo que aquilo faz sentido para a gente, né? Por isso que a gente continua nela, porque aquilo faz sentido, mas não porque a gente queira denegrir as outras religiões, não porque a gente acha que a gente está salvo e os outros estão em pecado. Não, a doutrina espírita não nos obriga a nada, né? A não ser a gente dar a oportunidade a gente de se transformar em um ser melhor, através daquilo que a gente lê, através daquilo que a gente vê, através dos exemplos e através da do nosso querer se tornar um bom filho de Deus, uma pessoa boa, uma pessoa melhor. Era o início de uma longa perlenga, né? Raimundo vinha insuflando os outros e aquilo gerava um conflito, uma discussão dentro da área do trabalho. O companheiro idoso da frente, católico romano fervoroso, vinha em socorro do jovem tímido. Mas, Raimundo, o que você tem encontros com os padres? Creio que a nossa igreja é tão respeitável quanto as outras.
Além disso, não podemos ignorar que a maioria está conosco. O interpelado enrubescia e, atalhando de pronto, exclamava colérico: alto lá, Deus me livre da influência do clero. Declaremos guerra aos traficantes do altar. Olha o termo que ele usa, né, para identificar os seguidores de outras vertentes religiosas, especialmente os da Igreja Católica, que eles estão dizendo aí, traficantes do altar. O progresso humano há de afugentá-los, como a luz da manhã expulsa os morcegos sugadores. Nada de transigência com os falsos sacerdotes. Odeio essa gente de roupa negra, que anda em serviço de interesse mesquinho, abusando da ignorância popular. Esses biltres hão de ser derrubados mais cedo do que se julga. E aí, Raimundo da Anunciação pensa desse jeito, e muitos de nós pensamos desse jeito, se não na questão religiosa, mas em muitas outras questões, a gente pensa dessa maneira. Ah, tomara que aconteça isso com fulano, tomara que aconteça isso com cicrano. Esse povo, né? Quantas vezes a gente usa essa palavra para poder diminuir as pessoas? Esse povo, né? Não vale nada. Esse povo precisa sair do seio da terra. Então a gente usa essas barbaridades constantemente. Muitos de Raimundo ainda está dentro de nós, né? Muitos Raimundos existem por aí. E um rosário de injúrias era desfiado ali, ante os companheiros assombrados. Quando se oferecia a pausa natural, o antagonista revidava: desconheço com que autoridade pode você movimentar tamanhas acusações. O antagonista aí era o padre Nera, acho que era. Não sabe? Diz Raimundo Neurastênicos. E depois de mastigar a ponta do charuto, ele respondia, né? Eu sou livre pensador. Sou livre pensador. Então, Raimundo não acreditava no pensar de outras pessoas. Ele era livre pensador. Então, como ele era livre pensador, ele podia se expressar de qualquer maneira, ofendesse os outros ou não, os outros gostassem ou não, era a ideia e era o pensamento e o comportamento de Raimundo. A discussão prosseguia acesa, até que um colega vinha pedir calma aos contendores, a fim de que o trabalho não fosse excessivamente perturbado. Então, Raimundo, deixa eu ver se eu trouxe, só um minutinho aí. Raimundo não conhecia a lei de liberdade, que é uma lei, né, entre as tantas leis, as 10 leis que Deus nos deixou. A lei de liberdade é uma delas, e Raimundo ignorava completamente isso. Né? Tá lá no Livro dos Espíritos, na questão 925. Há posições no mundo em que o homem possa se vangloriar de gozar uma liberdade absoluta? Os espíritos respondem: não, porque todos necessitais uns dos outros.
os grandes como os pequenos. Então, Kardec está perguntando isso para os espíritos, se o homem pode gozar de liberdade absoluta, e eles respondem que não. E a gente sabe que o direito de um começa aonde o do outro termina. E Raimundo não respeitava esses direitos, né? E ele segue, Kardec segue dizendo assim: só a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Raimundo se achava julgador da consciência e muitos de nós nos achamos também. Então, Kardec está dizendo isso. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensamento. Ele pergunta isso. Aí os espíritos respondem: a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, o pensamento era dele. Ele não tinha que obrigar os outros a acreditar naquilo tudo que ele dizia. Então, ele não respeitava a lei de liberdade. E aí Kardec continua: se há, aliás, essa fala é dos espíritos, se há alguma coisa que seja permitido se impor, é o bem e a fraternidade. O bem e a fraternidade. Mas não cremos que o meio de fazer admitir seja o de agir com violência à convicção, de agir com violência. A convicção não se impõe. Então, a convicção era dele, ele não tinha o direito de exigir que os outros tivessem a mesma convicção que ele. A convicção não se impõe, os espíritos estão dizendo. Já li isso, semelhantes características seriam facilmente compreensíveis, como índice de fanatismo individual, se fossem limitadas à análise das outras escolas religiosas. Mas a situação era mais grave. Raimundo da Anunciação vivia em controvérsias constantes com os irmãos de ideal. Depois de algum tempo de frequência a esta ou aquela instituição espiritista, voltava-se contra os amigos de véspera numa atoarda de alegações injustas, aludindo aos direitos da casa de cujas realizações havia participado, comentava levianamente: são intolerantes e arbitrários, não lhes tolero o fingimento. Referindo-se à assistência, remontava ironicamente: jamais vi no mundo tamanha turma de ignorantes e basbaques. Um companheiro mais sensato chamava-lhe atenção com carinho: mas Raimundo, afinal de contas, ainda somos criaturas em aprendizado no mundo imperfeito. E isso é verdade, né? Ainda somos criaturas em aprendizado. Se tivéssemos as qualidades superiores exigidas pela experiência nas esferas elevadas, por certo, não permaneceríamos na Terra. Por certo, a gente não estava aqui. A gente já estava sendo anjo, né? Já éramos angelicais, então a gente não precisava mais estar aqui. Se a gente está aqui, é porque a gente precisa aparar nossas arestas, a gente precisa se consertar, a gente precisa se elevar, a gente precisa crescer espiritualmente. Por certo que não permaneceríamos na terra. É razoável que os anjos não povoem os abismos da sombra. É lógico, né? Os anjos não, já são espíritos elevados, eles não vão povoar os abismos da sombra como nós povoamos. Então, por que olvidar o dever de tolerância recíproca? Nossos companheiros não são maus, e sim espíritos incompletos nas verdades divinas à maneira de nós outros. É exatamente isso, nós não somos maus.
né? Nós somos ainda necessitando da completude, nós estamos num processo de crescimento, de amadurecimento, né? De aprendizado, né? Para poder a gente ir crescendo, crescendo, crescendo e se tornando um dia seres angelicais. Não acredita você que estejamos num processo de aproximação afetiva em que os defeitos de todos vão desaparecendo pelo concurso amoroso de cada um? Olha que coisa importante que o amigo está dizendo, né? A gente vai crescendo na união com os outros, nessa fala, nessa conversa, nessa troca de abraços que a gente faz aqui. Ai, meu Deus! Faz aqui todo dia, né? Nessa troca de abraços, nessa convivência, essa convivência fraterna que a gente, amorosa, que a gente procura ter aqui, é isso que a gente deve procurar ter com todos, né? Com todos, independente de cor, de religião, né? De crença, enfim, não ter preconceitos, como Jesus não tinha preconceitos. Jesus não tinha nenhum preconceito que os mais pobres, os mais rejeitados, eram aqueles que ele mais gostava de amparar, porque eram aqueles que necessitavam da compreensão, da ajuda, eram os relegados da sociedade. Então, Jesus se aproximava deles por isso, porque ali tinha uma crença verdadeira. A gente vê isso no nosso dia a dia. Pessoas que têm tão pouco de material, mas aquilo não interfere na sua crença. Aquilo não interfere na fé que tem em Deus, especialmente os nordestinos, né? Porque a chuva não vem, a terra fica seca, a plantação morre, não produz os frutos necessários para a alimentação daquelas pessoas, mas elas continuam com fé, acreditando, confiando no poder de Deus. Isso é muito lindo. O interlocutor não se dava ao esforço de maior exame e retrucava intempestivamente. Detesto hipocrisia. Então, eram os outros que eram hipócritas, não era Raimundo da Anunciação. E o outro rebate dizendo, não se trata, porém, de hipocrisia. Ponderava o irmão na fé, mas de compreender uma situação generalizada, de que não podemos fugir sem o testemunho individual construindo a nossa parte. Então, não é hipocrisia, é uma questão de aprendizado, é uma questão da gente construir a nossa fé, né? A nossa fé, da gente construir virtudes, que isso não acontece num passe de mágica, a gente vai, né, paulatinamente transformando o nosso interior. A gente não transforma os outros, a gente tem que transformar a nós mesmos. As nossas crenças, a gente fala, bom, eu creio em Deus. Quem crê, beleza. Quem não crê também, continue com seu pensamento, continue com sua crença. Um dia vai acordar para outras opiniões ou não, mas cada um tem o direito de ter a sua crença. Não tolero confusões nem subterfúgio, explicava Raimundo irado. Todavia, por que alimentar semelhante estado d'alma? Sou livre pensador, explicava, repetindo o velho estribilho. Era assim que a rebeldia se lhe assenhoreava igualmente do espírito. Antes de entregar à terra o corpo abatido, sua generosa genitora chamou um dia preocupada. Raimundo, meu filho, sei que estou a me despedir do mundo. No entanto, desejaria que a morte me surpreendesse somente quando me fosse possível guardar
a certeza de sua renovação. Então, até a mãe dele estava preocupada com essa situação de Raimundo. E com olhar amoroso continuava: não discuta esterilmente, aprenda a reconhecer nos outros necessidades diferentes das nossas. E como a gente não aprende que as necessidades dos outros são diferentes das nossas, que o querer dos outros são diferentes dos nossos. Tem gente que chega na casa dos outros e quer modificar toda a estrutura da casa, não respeitando nem a dona da casa, nem o que ela quer, nem o que ela gosta. Se as coisas estão ali daquele jeito, é porque ela gosta assim. Mas eu conheço gente que chega, não, isso não está bom não, vamos mudar isso para aqui, para aqui, para aqui, para acolá. Então, não discuta esterilmente. Aprenda a reconhecer nos outros necessidades diferentes das suas, das nossas. Nem todos os homens poderão partilhar de suas crenças. Não vemos que a idade assinala as criaturas? Então, a meninice, a mocidade e a decrepitude, há numerosos graus de posição física. Então, nós temos a meninice, nós temos a mocidade, nós temos a idade adulta, nós temos a velhice, nós temos todas essas fases para a gente aprender. Então, aprende, Raimundo. Cadê? Há numerosos graus de posição física. Não considera você que o mesmo ocorre quanto à situação espiritual das pessoas? Se as pessoas agem assim materialmente, não considera que essas pessoas espiritualmente, elas têm também o direito de ter suas crenças, de ter os seus credos, de gostar, né, de ser bom, de gostar de ajudar, de gostar de fazer o bem, né? Ele não pensa nisso. Abstenha-se da imposição. A ramagem terrestre é tão curta. Não perca tempo, Raimundo, em estar criticando os outros. Aproveita o tempo que você está aqui para se transformar, para se melhorar, para se elevar espiritualmente. Não fica com pendenga, Raimundo, e a gente perde tanto tempo com isso. Mesmo dentro das casas espíritas, a gente perde tanto tempo com isso, né? Querendo modificar os outros à sua maneira. Então, a ramagem terrestre é muito curta. Aproveita para fazer algo de bom, de útil. Por que lutar improficuamente quando se pode semear simpatias para a colheita do amor, né? Ao invés de estar querendo mudar os outros, ofereça amor, mude você, leve o seu amor, leve a sua compreensão, leve a sua fraternidade, o de bom que tem em você, de vida com os outros irmãos. Se Deus não tiraniza os seus filhos, que argumento justificaria a nossa intransigência com os irmãos? Olha que pergunta, né? Se Deus que é o nosso Pai, Deus que é o Criador, não tiraniza ninguém, não obriga ninguém a crer nele, por que a gente se acha no direito de querer que os nossos irmãos creiam naquilo que a gente crê? Modifique o seu temperamento, meu filho. O tempo é um patrimônio sagrado que ninguém malbarata sem grandes reparações. Então, o tempo, a gente aproveite o tempo para poder a gente reparar as nossas faltas, os nossos erros. O discutidor renitente estava comovido, mais pela humildade maternal que pelas reflexões judiciosas. Então, Raimundo ainda não estava convencido. Raimundo ainda não tinha
se conscientizado da importância da pessoa se transformar naquilo que a gente chama de reforma íntima, de se reformar intimamente. Agradeço-lhe, mamãe, disse ele, depois de um ósculo na destra encarquilhada da anciã. Reconheço a delicadeza de suas preocupações, mas a senhora sabe que sou um homem sincero e que devo pensar livremente. Pensar livremente é uma coisa, querer que os outros pensem igual a ele, aí é que está o problema. A velhinha enferma esboçou um olhar de desânimo e murmurou com ternura, desejosa de evitar as contendas habituais. Ela viu que não tinha condição, cansou, não adiantava, porque Raimundo era osso duro de roer. Deus o abençoe sempre. Foram inúteis todos os conselhos. Raimundo da Anunciação chegou ao fim da experiência terrestre discutindo irremediavelmente. Cultivou antagonistas ferozes e procurou impor suas convicções pessoais no próprio leito de morte, espantando os que o visitavam por mera cortesia. Né? O orgulho era tão grande que até os que visitavam ele no leito de morte, ele não aceitava, ele repelia aquelas pessoas que iam levar um pouco de amor, um pouco de fraternidade para ele, iam levar um abraço, mas nem isso ele aceitava. Novamente na esfera espiritual, então Raimundo morreu, está lá no plano espiritual de novo. O nosso amigo, após lutas enormes no círculo das surpresas que o esperavam, foi admitido ao local mais próximo, onde os recém-chegados do mundo recebiam soluções de certos problemas de natureza imediata. Então ele foi recebido, apesar de tudo, ele foi recebido numa daquelas colônias espirituais. Conduzido à presença do iluminado diretor da instituição de esclarecimentos aos desencarnados, Raimundo rogou humilde os informes desnecessários com referência ao seu caso. Queixou-se em tom amargo. Sentia-se em abandono, sem ninguém. Ele não cultivou amizades, ele não cultivou amigos, ele não cultivou nada de bom. Então, naquele momento, ele estava, se sentindo abandonado, se sentindo sozinho. Ele não tinha ninguém. Isso é importante para a gente, viu? A gente cultivar amigos durante a nossa passagem pela Terra. Em geral, esclareceu o mentor com generosa fraternidade. Os que permanecem aqui nesse estado são os homens que não cogitaram de um esforço sério. Então, são aqueles homens aquelas pessoas que quiseram se transformar, quiseram desenvolver um trabalho com amor, quiseram fazer os irmãos crescerem também espiritualmente. Aí ele pergunta, como assim? Perguntou contrafeito. Fui na Terra um batalhador das ideias novas. O instrutor encaminhou-se a um móvel, isso aqui é muito interessante, de vastas proporções, de contornos indescritíveis, pelo lápis humano, e retirando do seu interior uma folha luminosa, exclamou com bondade: tenho a cópia de suas notas. Vejamos. Que? Interrogou Raimundo, desapontado. As fichas individuais existem aqui? Por que não? Respondeu o interpelado serenamente. Acaso terá esquecido que sua repartição fichava processos comuns, preservando-lhe a integridade? Supõe que os espíritos imortais sejam inferiores aos papéis terrenos? Então, ele estava assombrado. E muitos de nós vamos ficar assombrados também quando chega lá que a gente vê a ficha da gente, né? E puxar a ficha da gente, a gente vai ficar assombrado também.
O recém-chegado, observando a mudança de situação, entrou em profundo silêncio. Eu entraria em desespero. Leiamos os dados informativos na sua última experiência no planeta Terra, prosseguiu o diretor da casa espiritual com generosidade. Você teve 53 anos e 5 dias na Terra, excetuando o período de infância e da juventude que consta de outras anotações, num total de 460 mil horas. Então, Raimundo esteve 460 mil horas aqui na Terra. E nós estamos também somando as nossas horas, né, que nós estamos passando aqui. A pergunta é: o que estamos fazendo dessas horas? 1/3 você gastou em repouso, sono e distrações, nos quais fixaremos a atenção por exames mais complexos. Em seguida, a análise da ficha de tempo, né? Ali foi só uma leve passada, mas o exame vem depois. Restam 309.600 horas, das quais 58.050 foram utilizadas com serviços mecânicos de escritório, 51.050 atividades de alimentação do corpo, sobrando 200 mil horas que você empregou em discussões improdutivas, mentais ou verbais, diretas ou indiretas. Gente, isso aqui é para a gente pensar muito, é para a gente refletir muito. Dessas horas todas que nos foram ofertadas pela magnanimidade de nosso Criador, né? O que é que a gente está fazendo dessas horas? Está gastando em discussão à toa? Né? Está gastando em querer mudar o pensamento dos outros? Ao invés de querer crescer espiritualmente, a gente está gastando com bobagem. Como a gente gasta com bobagem, né? Como a gente gasta com bobagem. Raimundo estava sufocado na atitude de doloroso assombro. Ainda bem que ele se assombrou. Não fui um preguiçoso, protestou. O mentor voltou a dizer serenamente: não se condena um homem que discute edificando. Então, não se condena um homem que aproveita o seu tempo se edificando e ajudando os outros a se edificarem também. O esclarecimento justo a seu tempo constitui uma coluna poderosa no edifício do reino de Deus. Entretanto, no seu caso, as circunstâncias são altamente desfavoráveis, porque o esmagador coeficiente de atritos apenas serviu para agravar as suas vaidades. Então, as nossas vaidades, os nossos orgulhos, né, as nossas prepotências, né, a gente gasta tempo, muito tempo com essas coisas, ao invés de procurar crescer espiritualmente. Sem nenhuma construção espiritual definitiva em si mesmo ou no planeta, significando sua passagem. Então, ele passou, né, como tem um poema que diz que passa em brancas nuvens, ele passou nessas brancas nuvens sem construir nada de útil, nada de bom. Aí ele fala: mas eu já sei, murmurou o instrutor, já sei que você vai referir-se à sua condição de livre pensador. Enquanto o recém-chegado se recolhia em penosa amargura, o benfeitor continuava: quando se julgou livre no mundo, não passava você de servo das mesmas paixões que amesquinhavam os outros homens. Em geral, na Terra, os livres pensadores são livres dominadores, porque quer impor suas ideias, né? Quer impor as suas crenças. Então, os livres pensadores não são livres pensadores, são livres dominadores. Porque não se supôs na experiência humana um livre servidor de Cristo, porque não aproveitou o tempo para ser um servidor de Cristo. Com Jesus, toda a independência é
enriquecimento de responsabilidade salvadora. Porque não se sentiu liberto do egoísmo inferior para auxiliar em vez de atacar acerbamente? Só podemos analisar uma obra, Raimundo, depois que a conhecemos intimamente. Né? Isso também é recado muito importante para a gente. A gente só pode analisar uma obra depois que a gente conhece essa obra. E a gente se dá o direito de analisar sem nem conhecer, sem nem saber. Mas os outros falaram que é assim, aí a gente vai, né, na corrente. Todos aqueles que você condenou em críticas gratuitas podem alegar que você não lhes conhecia o esforço individual. Não sabe que só aquele que trabalhou tem direito de comentar a tarefa? Além disso, quando consultarmos as demais anotações, há de observar o número extenso de pessoas que se afastaram da verdade, adiando momentos de alegria divina por influenciação de seus atritos inoportunos. Isso aqui ainda é muito interessante, porque Raimundo não só evoluiu a si próprio, como não permitiu que muitas daquelas pessoas evoluíssem também, porque ele era livre pensador, ele queria que todo mundo pensasse como ele. Então, com essa atitude dele, ele afastou muita gente da verdade, como está dito aqui, adiando os momentos da alegria divina. Por influenciação de seus atritos importunos, conhecerá as faltas de omissões cometidas por seu espírito, no desprezo aos patrimônios do tempo e das alheias realizações. Se você preferir, podemos examinar agora as demais fichas da sua passagem pela Terra. Aí Raimundo diz, se possível, desejaria esse conhecimento depois. Respondeu Raimundo em lágrimas. E o nosso amigo, por anos consecutivos, entrou em vasta meditação da verdade e da vida, auxiliado por generosos benfeitores espirituais. Então, o que é que a gente vê aqui? A gente vê que Deus não abandona ninguém, apesar de Raimundo não ter aproveitado o tempo que lhe foi dado aqui na Terra para o seu crescimento, para a sua melhoria. Foi dado a ele um novo tempo já no mundo espiritual, para que ele, refletisse, para que ele avaliasse as suas atitudes aqui na Terra, para que ele pensasse, para que ele fizesse uma análise dele mesmo, ajudado pelos benfeitores espirituais. Quando 2 lustros haviam passado, quer dizer, quando 2 períodos de 5 anos haviam passado, voltou à presença do instrutor, que o tomara à sua conta e suplicou uma nova experiência na Terra. Raimundo caiu na real. Suplicou, né? Ele que era autossuficiente, ele que comandava, que queria comandar tudo, nesse momento a ficha dele caiu e ele disse, agora eu não tenho outra forma a não ser suplicar, né? Pedir a misericórdia divina. Aí o instrutor pergunta, você já escolheu o gênero do seu trabalho? Perguntou ele bondosamente. Sim, explicou o antigo discutidor hesitante. Desejo ser mudo entre os meus adversários de outros tempos. Então, quando a gente vê alguém numa situação difícil aqui no planeta Terra, a gente diz, mas fulano é tão bonzinho, não merecia isso, né? Fulano ser mudo, fulano não ter visão, fulano não ter um braço, não ter uma perna, enfim, cada um está ali, eu não vou dizer pagando, mas cada um está ali na sua necessidade, né? Cumprindo o que é a sua necessidade. Então, Raimundo veio mudo por escolha dele, e é assim que vai acontecer com a gente.
Quando a gente chegar no plano espiritual, Jesus não vai dizer, você vai passar X anos na Terra, mudo, ou cego, ou aleijado, ou seja lá de que forma for, porque você precisa evoluir. Não, quem escolhe a nossa própria prova somos nós. Não é Deus que vai impor prova a ninguém, somos nós. Quando a gente tem aquele despertar de consciência, que é isso que está acontecendo, que aconteceu agora com Raimundo, ele teve o despertar de consciência, então ele pediu para vir mudo. Por quê? Porque se ele viesse falando, ele ia cometer os mesmos erros de antigamente. Então ele já vem de várias experiências, de várias vivências aqui na Terra nessa situação, e ele não cresceu. Então agora ele tem que vir mudo para poder ele ouvir e não poder falar. Aí o instrutor diz, muito bem, exclamou o mentor abençoando. É a tarefa compatível com as suas necessidades atuais. Você renascerá mudo e com ótimos ouvidos. Porque, segundo sua ficha de tempo, não lhe será possível entregar-se a qualquer realização mais elevada enquanto não permanecer em silêncio por 22 anos e alguns meses, escutando para responder e impossibilitado de falar coisa alguma. Então, colocando novamente, Deus não impõe castigo em ninguém. Somos nós que, de acordo com a nossa falta de compreensão, a nossa falta de humildade, a nossa, enfim, todos os defeitos que a gente tem, que a gente, ao chegar no mundo espiritual e comprovar aquilo tudo que a gente fez de errado, a gente pede uma nova encarnação para que a gente possa, reparar aqueles erros que a gente cometeu nas vidas anteriores. Gente, cada vez o texto de Humberto de Campos é mais lindo, mas ao mesmo tempo é para a gente refletir. Eu estou fazendo o quê com todos esses ensinamentos que eu recebo toda semana? Eu estou fazendo o quê com as horas que eu tenho aqui no planeta Terra? Eu estou sendo útil? Eu estou fazendo algo de bom? Ou eu estou como Raimundo perdendo não sei quantas mil horas fazendo bobagem? É para a gente refletir. Muito obrigada a todos, muito obrigada aos internautas, especialmente aqueles que estão conosco pela primeira vez, repetindo que toda terça-feira, de 8 às 9, nós estamos trabalhando com textos maravilhosos de Humberto de Campos, que estão no livro Reportagem de Além Túmulo. Muita paz a todos.